Olá para você que acabou de gravar essa aula praticamente inteira, mas estava com o microfone desligado e vai ter que regravar tudo novamente. Pessoal, olha só, o que é inquérito policial, qual a sua natureza jurídica, quais as suas características, quais os seus prazos e muito mais, tá? Veremos isso na aula de hoje e mais algumas particularidades. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula e no caso, a aula de processo penal, a nossa primeira aula de processo penal, nosso mini curso gratuito de primeira fase. Eu particularmente não sei se você está começando o curso pela matéria de processo penal. Espero que não, até porque se você começa processo antes do direito material, você tem aí alguns traços de psicopatia, tá? Então se você já me assistiu lá no módulo de direito penal, você me conhece e já deve estar enjoado, deve estar enjoada da minha voz. Mas se não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Lucas Cebrian, estou ministrando as aulas de processo penal e também as aulas de direito penal, tá? Gostaria de dar as boas-vindas para você que está começando o curso agora e dizer para você também que todo esse curso é feito de coração e nele você vai aprender os principais pontos abordados pela FGV em relação a processo penal, a direito penal, a ética e estatuto e direito tributário. Beleza? Antes de começar a nossa aulinha, vamos para os famosos recadinhos, né, que vai nos acompanhar durante todo esse curso aí. Professor, é muito chato esse recado aí, mas por favor escuta, pode fazer uma baita diferença para você. E já a gente começa a nossa aula. Primeiro, pessoal, existe aqui embaixo, em algum lugar dessa página, um botão para você clicar e baixar o nosso material didático, tá? Um material para você acompanhar esse curso. Sim, temos um material escrito que também é totalmente gratuito, cheio de esquema muito bacana para você e inclusive com questões do exame de ordem para você resolver. Se você não conhece e se você não sabe, a Prodigi é um curso de segunda fase, né? Um curso de segunda fase para o exame de ordem. Então temos cursos específicos para a segunda fase e você pode concorrer a uma bolsa desses cursos, a uma bolsa do Método Prodigi e ser um aluno pró sem pagar nada. Ou seja, um sorteio muito bacana para você que você não pode deixar de participar. Para participar desse sorteio de bolsas, e se você vai fazer a segunda fase em direito penal, clica aqui embaixo no botão que está em algum lugar, que eu não sei porque vão fazer a página ainda. Clicando no botão, você será direcionado ou será direcionada para a publicação no Instagram, onde terá o sorteio. Aqui embaixo também tem os nossos grupos, né? Especificamente nosso grupo de Telegram, para você entrar lá e ficar por dentro acerca de notificação de novas aulas que vão sendo liberadas, não só do curso, mas sim durante toda a minha vida, porque é lá que eu solto aulas gratuitas do YouTube e notifico vocês. Então eu recomendo que você entre urgentemente nesse grupo, porque tem muita coisa bacana lá. Nos siga nas redes sociais, tanto as redes sociais da Prodigi, quanto as nossas redes sociais particulares dos professores, né? Do Instagram e meu Facebook. E por fim, se você gostar dessa aula ou das demais aulas, deixa aqui embaixo um comentário. Aqui embaixo da página tem uma área de comentários para você dizer o que achou, para você dar o seu feedback. Vamos criar aqui então uma comunidade para a gente interagir. Eu sempre leio os comentários e sempre respondo os comentários, beleza? Pessoal, sem enrolação, bora então para nossa aulinha de inquérito policial. Seguinte, quando falamos em inquérito policial, precisamos necessariamente começar pelo conceito de inquérito. E qual é o conceito? Agora eu preciso que você anote esse conceito, tá? Já eu vou subir ele aqui para você anotar de maneira mais exata. Mas em linhas gerais, inquérito policial é basicamente um procedimento administrativo presidido pela autoridade policial destinado a apurar indícios de autoria e prova da materialidade da infração penal para que esses indícios sejam encaminhados ao titular da ação penal para que este possa ingressar em juízo. Então, basicamente, o inquérito policial ele vai apurar indícios de autoria e materialidade, encaminhar para o titular da ação penal para que esse entre em juízo. E esse titular pode ser tanto o Ministério Público nos crimes de ação penal pública, como o ofendido, como a vítima nos crimes de ação penal privada. Então, basicamente, o conceito é esse aqui, ó, para você copiar: procedimento administrativo presidido pela autoridade policial que
por meio da realização de diligências, tem como finalidade a colheita de elementos de informação quanto à autoria e à materialidade, conhecida como justa causa da infração penal. Belezinha? Conceito muito importante para você. Na sequência, quando a gente fala em inquérito, a gente fala basicamente na primeira fase da persecução penal. A persecução penal é todo esse conjunto de atos que o Estado dispõe para investigar, para apurar a existência de uma infração penal e sua autoria, para que no final imponha uma pena ao agente ou o absolva. Isso basicamente é a persecução penal. E ela é dividida em duas etapas. A etapa investigativa, que na maioria das vezes se consubstancia no inquérito policial, e na fase judicial, que no nosso caso é a ação penal. Mas a fase investigativa não se traduz necessariamente no inquérito policial. O meio mais comum de se investigar é sim pelo inquérito policial, é o meio mais utilizado. Mas pode ser que essa fase investigativa se dê, por exemplo, com procedimentos internos do próprio Ministério Público ou até mesmo por comissões parlamentares de inquérito. Mas o que eu preciso que você entenda aqui é que o inquérito policial integra a primeira fase da persecução penal. Facinho, né? Agora, com base nesse conceito de inquérito policial, a gente consegue absorver, consegue interpretar duas funções do inquérito, consegue entender que esse inquérito, que esse IPL, que é a sigla de inquérito, possui dupla função, tá? O inquérito policial possui dupla função e isso tem que ficar guardadinho aí na sua cabecinha. E quais são essas funções? Função preparadora e função preservadora. Repetindo, função preparadora e função preservadora. Primeira função. Quando eu digo que o IPL tem a função preparadora, eu digo que a função do IPL é justamente preparar, né, esses elementos de autoria, esses indícios de autoria e materialidade para o titular da ação penal. Então ele prepara, deixa no jeitinho todas essas provas, tá? Que não são provas, todos esses indícios, reúne todos esses indícios, faz diversas diligências, diversas investigações, prepara tudo isso, coloca na mão do titular da ação penal, que pode ser o MP ou o ofendido, para que esse titular da ação penal ingresse em juízo. Ou seja, ele vem preparando toda essa cadeia de produção de provas, todos esses indícios probatórios para colocar na mão do titular da ação penal. Então, basicamente, essa é a função preparadora do inquérito policial. Ao lado da função preparadora, temos a função preservadora. E quando a gente fala nessa função, nós falamos do inquérito policial funcionando basicamente como um filtro. Sim, como um filtro. Veja, em muitas situações, no decorrer do inquérito, a autoridade policial vai perceber que não existe indício de autoria, vai perceber que não existe provas da materialidade e vai pedir o arquivamento desse inquérito, né? Ou seja, o Ministério Público não vai ingressar em juízo com a ação penal pedindo a condenação do sujeito porque não dispõe de elementos probatórios mínimos. Então, o que o inquérito policial faz? Ele filtra justamente essas situações mais temerárias, essas situações nas quais não existem evidências suficientes. Imagine, por exemplo, se o Ministério Público tivesse que ingressar em juízo com todo e qualquer indício de cometimento de crime e só se preocupasse com a prova no meio do processo. O judiciário estaria muito mais abarrotado de ações do que está hoje. Então, o inquérito policial tem justamente essa função preservadora. Ele preserva um pouco também a atividade judiciária. Ele preserva essa situação na qual evita um acúmulo desnecessário de processos, filtrando aqueles processos que não existem, né, aquelas situações que não existem indícios suficientes de autoria e materialidade. Estudadas essas funções, podemos passar então para o nosso terceiro tópico, que são as características do inquérito. Isso aqui é muito importante para o seu exame de ordem, né? Quando você entende essas características, todas as demais particularidades, todas as demais peculiaridades do inquérito policial tornam-se automáticas, evidentes e claras na sua cabeça. A primeira característica do inquérito é o fato dele ser dispensável. Sim, dispensável. E quando nós dizemos que ele é dispensável, quer dizer que ele não é obrigatório. Nossa, professor, mas agora você deu uma explicação muito top, hein? Parabéns, que aula bem elaborada. Pessoal, quando eu digo que não é obrigatório, e agora eu vou explicar um pouquinho melhor, quer dizer o seguinte:
Muitas pessoas, quando pensam no inquérito policial, enxergam ele como uma etapa necessária na persecução penal, como uma etapa obrigatória na persecução penal. Por quê? Porque essas pessoas analisam aquele esqueminha que eu acabei de mostrar para vocês de inquérito policial e ação penal integrando a persecução penal, imaginam que o IPL é obrigatório, é necessário, mas na verdade não é não. Olha só, qual é a função do inquérito policial? Exatamente, é você, por meio de diligências, averiguar indícios de autoria e prova da materialidade. Então, se essa é a finalidade do IPL, pode ser que, em algumas situações, o titular da ação penal já tenha em mãos esses indícios de autoria e essa prova da materialidade e possa, assim, ingressar em juízo, né, oferecer a queixa-crime ou a denúncia sem que para isso exista o inquérito policial. Ou seja, o inquérito policial é dispensável. Tá? Não caia em pegadinha na sua prova. Questões que dizem que é necessário que exista o inquérito policial, questões que dizem que a denúncia foi oferecida sem o inquérito. Essas questões tratam da dispensabilidade do inquérito. O inquérito é dispensável, beleza? Ou seja, tendo o titular da ação penal outros indícios por outros meios, ele pode tranquilamente iniciar a ação penal, ok? Segunda característica é que o inquérito policial ele é inquisitorial. Professor, o que quer dizer inquisitorial? Para você entender essa característica, você precisa entender antes a diferença entre sistema acusatório e sistema inquisitório, sistema inquisitorial, tá? Sistema acusatório, que não é o caso do inquérito policial, é aquele sistema onde é observado, onde existe a obrigação de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, tá? O sujeito, ao ser ouvido, por exemplo, ele precisa estar diante da presença de um advogado. Caso contrário, o procedimento, o processo será nulo. É o que ocorre, por exemplo, com a ação penal. A ação penal é regida por um sistema acusatório, ou seja, é preciso que sejam observados o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório, além de outros princípios, né, devido ao processo legal e todos aqueles que asseguram garantias e direitos fundamentais do acusado. Isso é o sistema acusatório. Já o sistema inquisitório, ele é caracterizado pelo fato de que não é necessário você observar princípios da ampla defesa e do contraditório, ou seja, na fase de inquérito, o acusado ele pode ser ouvido pela autoridade policial sem que esteja na presença de um advogado. Isso faz com que, inclusive, esse fato não seja caracterizado como nulidade, tá? Então, no sistema inquisitorial, que é justamente o inquérito policial, característica do inquérito policial, o acusado pode ser ouvido sem estar na presença do advogado, que esse procedimento não será nulo, que esse ato não será nulo, ou seja, não precisa observar ampla defesa e contraditório. Afinal de contas, é um procedimento administrativo. Então, o inquérito é um sistema inquisitorial, tá? Mas, olha só, isso aqui é importante para você. A doutrina mais moderna afirma, inclusive essa é a posição que eu recomendo que você adote no seu exame de ordem, afirma que, na verdade, o inquérito policial ele possui natureza jurídica inquisitorial mitigada, temperada, né? Mais ou menos. Por quê? Porque existem dois dispositivos legais em nosso ordenamento jurídico que acabam conferindo certa necessidade de observância da ampla defesa e do contraditório. Quais são esses dispositivos? Estes daqui que estão aparecendo aqui no tópico inquisitorial, né? Basicamente a súmula vinculante 14 e o artigo 7º, inciso 21, do Estatuto da Advocacia e da OAB, que você já deve ter estudado com o professor Renan, ou ainda vai estudar com o professor Renan, né? Então, começando pela súmula vinculante 14. A súmula vinculante 14, pessoal, diz basicamente que é direito do advogado ter acesso amplo a todos os atos já documentados no inquérito policial, né? Então, existe lá diversos atos no inquérito policial, todos eles já documentados, o advogado tem direito a ter acesso a esses documentos, a esses atos já documentados. É basicamente o princípio do contraditório, tá? É a manifestação, é a consubstanciação do
princípio do contraditório. Além da súmula vinculante 14, temos também o artigo 7º, inciso 21, do Estatuto da Advocacia e da OAB. Segundo esse dispositivo, que basicamente está previsto dentre as prerrogativas do advogado, o advogado ele tem direito a acompanhar o cliente durante a oitiva dele em fase policial. Professor, agora eu não entendi, foi porra nenhuma. Você acabou de falar agora há pouco que não causaria anulidade, né, o fato do advogado não acompanhar o cliente na oitiva, no depoimento, no interrogatório durante a fase policial. Pois é, eu disse isso, mas acontece que o teor do texto do inciso 21 do artigo 7º é justamente o seguinte: o advogado ele tem direito a acompanhar o seu cliente durante a fase investigativa, desde que esse cliente manifeste esse desejo. Ou seja, quando esse sujeito, quando o acusado for ouvido na delegacia, e se ele manifestar a vontade de ser ouvido na presença do seu advogado, ele precisa ser ouvido na presença do seu advogado. Por quê? Se ele manifestar essa vontade e não for respeitada essa vontade, estaremos diante de uma nulidade absoluta, tá? A situação diferente é quando o sujeito ele vai ser ouvido em fase policial, mas ele não manifesta essa vontade, não manifesta esse desejo de ser ouvido na presença do seu advogado. Então, se ele não manifesta e é ouvido sem o advogado, isso não vai causar a nulidade. Por quê? Porque é um sistema inquisitorial. Não existe a observância obrigatória da ampla defesa e do contraditório. Mas esses dois dispositivos que eu acabei de explicar para vocês, eles mitigam essa característica de inquisitorial. Belezinha? Bora então para o terceiro requisito. O inquérito policial também é escrito na forma do artigo 9, artigo 9º do Código de Processo Penal. Segundo esse dispositivo, conforme você pode verificar aí no seu vade-mecum, todas as peças, todos os atos do inquérito policial devem ser reduzidos a escritos, né? Devem ser escritos em atos processuais escritos. Daí surge a seguinte questão, daí surge a seguinte pergunta e questionamento. Se eles são escritos, quer dizer então que não pode ter registro audiovisual desses atos? Pessoal, evidentemente que a resposta é negativa, ou seja, pode sim ter registro audiovisual. Vou repetir para você, pode sim ter registro audiovisual dos atos do inquérito policial, não obstante o texto do artigo 9º. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, ele é da década de 40. Na época não tinha meios audiovisuais para você registrar esses atos processuais. Então hoje em dia pode sim que ocorra a situação na qual esse depoimento, o interrogatório, né, do acusado em fase policial seja registrado por meio de vídeo. A resposta é sim. E isso resulta de uma interpretação sistemática e histórica do Código de Processo Penal. Afinal de contas, o Código de Processo Penal é da década de 40 e o Código de Processo Penal atualmente possui outros dispositivos que permitem o registro audiovisual, por exemplo, lá dentro da ação penal. Então, fazendo essa interpretação, você chega na conclusão que sim, é possível registro audiovisual no inquérito policial. Além de ser escrito, ele também é sigiloso, conforme determina o artigo 20 do Código de Processo Penal. Imagine, por exemplo, se o inquérito não fosse sigiloso. Se ele não fosse sigiloso, ele poderia ter a sua eficácia prejudicada, né? Imagina, por exemplo, uma situação de investigação policial onde existe o requerimento por parte da autoridade policial em relação ao juiz para que seja realizada uma interceptação telefônica ou até mesmo outras diligências investigativas, né? Imagine essa situação. Agora imagine que o inquérito não seja sigiloso. Imagine que o advogado pode ter acesso a todas as informações e a todos os atos, inclusive esses não documentados, tá? Não abrangidos pela súmula vinculante 14. Nesse caso teria sua eficácia prejudicada. Bastaria o advogado comunicar ao cliente que ele seria em breve interceptado, que acabaria com a eficiência, acabaria com a eficácia dessa medida. Então, justamente por isso que o sigilo é característica do inquérito policial, para que não tenha sua eficácia prejudicada. Mas é um sigilo relativo, ou seja, não é um sigilo absoluto. E justamente por conta da súmula vinculante 14, que determina que o advogado tem direito a acesso amplo aos atos já documentados no inquérito policial. Isto é,
os atos não documentados ainda, aquelas diligências que estão em andamento, o advogado não terá acesso a estas. Belezinha? Sigiloso. Seguinte, além de ser sigiloso, o IPL também é discricionário. Professor, como assim é discricionário? A contraposição, o antônimo de discricionário, é justamente uma situação na qual existe a observância rígida de um procedimento. Se você pega, por exemplo, os procedimentos da ação penal, é uma série de atos sucessivos numa sequência pré-determinada, ou seja, o juiz recebe a denúncia, manda citar o acusado, depois o acusado oferece resposta à acusação, aí depois tem audiência, depois tem memoriais e por fim tem a sentença. É uma sequência pré-estabelecida no processo, tá? Na ação penal, não no IPL. De modo que lá no processo, se essa sequência não for observada, poderemos estar diante de uma nulidade. Mas isso não ocorre no inquérito policial. Por quê? Porque existe uma discricionalidade em relação às possíveis diligências que a autoridade policial pode mandar realizar. Então, se você pegar, por exemplo, o artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal, você vai verificar uma série de diligências que a polícia pode realizar para apurar esses indícios de autoria e essa prova da materialidade. Isso não quer dizer que existe uma ordem necessária a ser seguida. Aquela ordem é meramente exemplificativa. Daí decorre a sua característica de ser discricionário. Quando falamos que o inquérito é oficial, que é outra característica, nós dizemos que ele é promovido por órgão oficial do Estado. Então, o IPL, o inquérito policial, ele é promovido pela polícia, pela autoridade policial, pela polícia investigativa, ou seja, por órgãos oficiais do Estado, não são por particulares, tá? E não confunda com a outra característica, com a próxima, que é o fato de que o IPL também é oficioso. Quando nós dizemos que o inquérito policial ele é oficioso, quer dizer que ele pode ser promovido, quer dizer que ele pode ser instaurado de ofício. Sim, ele pode ser instaurado de ofício, mas não é em toda e qualquer situação, mas tão somente em situações que se investiga crimes de ação penal pública incondicionada. Mas isso veremos na sequência. Só preciso agora que você diferencie oficial de oficioso. Oficial é porque ele é promovido por autoridades oficiais do Estado, e oficioso é porque ele é instaurado de ofício na ação penal pública incondicionada. E por fim, temos a última característica, que é o fato de que o inquérito policial ele é indisponível, conforme determina o artigo 17 do Código de Processo Penal. E quando eu falo que ele é indisponível, significa dizer que a autoridade policial não pode mandar arquivar os autos de inquérito. Repetindo, a autoridade policial não pode mandar arquivar os autos de inquérito. Isso é norma expressa no artigo 17. Professor, se a autoridade policial não pode mandar arquivar esses autos de inquérito, quem que vai mandar arquivar? Quais são as autoridades que mandam arquivar? Qual é o procedimento de arquivamento desse IPL? Isso veremos daqui a pouco. Segura aí que já a gente estuda esse ponto, tá? Vemos então as características, agora podemos passar para a instauração, que também é muito importante. Instaurar é o efeito de iniciar esse inquérito policial, dar causa a esse inquérito policial. E existem algumas formas de instauração desse inquérito, tá? Mas primeiro eu preciso que você entenda a seguinte lógica. Olha só, dentro do nosso ordenamento jurídico existem diversos crimes, né? Alguns crimes são mais graves, outros crimes não são tão graves assim. De modo que o legislador, ele acabou dividindo esses crimes em relação ao modo que eles iriam ser processados lá na ação penal. Por isso, existem crimes de ação penal pública e crimes de ação penal privada. Crimes de ação penal pública são aqueles crimes mais gravosos, de interesse público e se promovem mediante a denúncia, né? Ou seja, independentemente da vítima querer ou não que esse acusado seja processado, o Ministério Público pode ir lá e oferecer a denúncia. Já os crimes de ação penal privada se procedem mediante queixa-crime, ou seja, é promovido pelo próprio particular. Isto é, se o particular não quiser ingressar em juízo, não quiser que o réu seja processado, o réu não será processado, justamente porque esses crimes são menos graves, né? No meio disso temos também a ação penal pública
condicionada, que é aquela que depende da representação do ofendido, mas é ingressado em juízo pelo Ministério Público. Perceba então que são 3 tipos de ação penal: ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada e ação penal privada. As 2 primeiras são intentadas, são ajuizadas pelo Ministério Público, e a última é ajuizada pelo ofendido, de modo que nessa última precisa que exista a vontade do ofendido para que se inicie a ação penal, assim como ocorre com a pública condicionada. Também precisa que exista a manifestação da vítima, a manifestação do ofendido. E já os crimes de ação penal pública incondicionada inexige essa manifestação, ou seja, independentemente da vítima querer ou não, o sujeito será processado. Professor, por que você explicou esse negócio aí de ação penal? Simples, porque aqui na instauração do IPL a lógica é muito parecida, a lógica é praticamente a mesma. Ou seja, em crimes de ação penal privada e crimes de ação penal pública condicionada, para que haja a instauração desse inquérito policial, é preciso que haja a manifestação da vítima, o desejo da vítima, o desejo do ofendido em iniciar esse inquérito policial. Ou seja, nos crimes de ação penal privada, é preciso que exista a manifestação de vontade da vítima, e nos crimes de ação penal pública condicionada é necessário que haja a representação da vítima. Isso eu não estou inventando, evidentemente, né? É simplesmente a previsão dos parágrafos 4º e 5º do artigo 5º do Código de Processo Penal, que basicamente tem o seguinte texto: o inquérito, os crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente procederá, o inquérito, a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Já nos crimes de ação penal pública incondicionada, a situação é diferente. Aqui, evidentemente, não é necessário que exista a manifestação de vontade da vítima, a manifestação de vontade do ofendido para que o procedimento de inquérito policial seja instaurado. Ou seja, independentemente da vontade deles, esse IPL poderá ser instaurado. Mas o importante aqui é que você saiba que nesses crimes de ação penal pública incondicionada, existem basicamente 5 formas, tá? Existem outras variáveis, mas aqui vou abordar as principais. Existem basicamente 5 formas nas quais esse inquérito policial poderá ser instaurado, tá? E quais são essas formas? Elas estão previstas no artigo 5º também, né? Então é basicamente de ofício, por requisição e por requerimento. Então, nos crimes de ação penal pública incondicionada, ele pode ser promovido de ofício pela própria autoridade policial. Então, se a autoridade policial tomar conhecimento da prática de alguma infração penal, por meio de realização de diligências cotidianas, de abordagens cotidianas, ela pode, de ofício, promover a instauração desse IPL, desde que, é claro, repetindo, seja de ação penal pública incondicionada. Ademais, diz o inciso 2 do artigo 5º o seguinte: mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requisição ou a requerimento do ofendido ou de quem tenha a qualidade para representá-lo. Perceba aqui então que existe requisição e requerimento. Qual que é a diferença entre eles? Requisição vincula a autoridade policial. Isso implica dizer que, por exemplo, se o Ministério Público fizer a requisição de instauração do IPL, não é possível que a autoridade policial faça um juízo de discricionalidade e resolva pela não instauração. Ele precisa sim instaurar. Por quê? Porque é requisição, porque é vinculativo, porque vincula. E já no caso de requerimento, a autoridade policial não está obrigada a instaurar esse inquérito. E no caso de requerimento, perceba que é quando um ofendido, quando a própria vítima vai até a autoridade policial, comunica a prática do crime e faz o requerimento de instauração. Nesse caso de requerimento, a autoridade policial ela só vai instaurar esse IPL depois que ela realizar algumas diligências prévias, algumas diligências preliminares no sentido de averiguar a veracidade dessas informações, ok? Então existe o requerimento, que não vincula, e a requisição, que vincula.
No caso de requisição do Ministério Público, não há maiores problemas, mas no caso de requisição da autoridade judiciária, atualmente entende-se que esse trecho é incompatível com a Constituição de 88, justamente porque a Constituição de 88 defende uma persecução penal acusatorial, ou seja, o juiz tem a função tão somente de julgar e não de acusar. Então, nesse caso, não caberia a ele fazer requisição de instauração de inquérito. Então, se o juiz ficar sabendo acerca da existência de infrações penais, ele basta que ele comunique ao Ministério Público ou basta que ele comunique à autoridade policial que as devidas medidas serão tomadas por estes órgãos, ok? Então, requisição vincula, requerimento não vincula. Essas são as formas de instauração do IPL. Além das formas de instauração... pulei uma coisinha aqui. Além dessas formas de instauração na ação penal pública incondicionada, podemos verificar também outras duas formas de instauração, que é mediante a notícia oferecida por qualquer um do povo, né, que nesse caso também vai ter que ter a realização de diligências prévias e preliminares para averiguar a veracidade dessas informações, e a própria prisão em flagrante, né? Então, se o sujeito ele é preso em flagrante, dali em diante a autoridade policial já inicia os atos investigativos. Outra coisa muito importante para vocês é o quê? É o prazo de conclusão do inquérito policial. Isso implica dizer o seguinte: uma vez instaurado esse inquérito policial, não pode a autoridade policial ficar lá de braços cruzados ou concluir quando bem entender. Existe um prazo determinado para que a autoridade policial conclua esse inquérito policial. E esse prazo ele vai variar de acordo com duas variáveis, que são basicamente o quê? A situação de liberdade do sujeito e a natureza do crime. Temos, portanto, uma regra geral e temos outras regras específicas. A regra geral está prevista lá no artigo 10 do Código de Processo Penal, segundo o qual esse inquérito policial deve ser concluído em 10 dias se o acusado estiver preso ou 30 dias se o acusado estiver solto. Além do fato de que esse prazo ele pode ser prorrogado quando esse fato for de difícil elucidação na forma do parágrafo 3º do próprio artigo 10, tá? Então essa é a regra geral. Essa é a regra geral, mas temos regras específicas. Aqui basicamente eu trago duas para vocês, né? São prazos especiais da Lei de Drogas e um prazo especial em relação ao inquérito policial promovido pela Polícia Federal. No caso da investigação acerca de delitos previstos na Lei 11.343/2006, a Lei de Drogas, o prazo de inquérito ele será diferente, será diferenciado e será mais amplo, ou seja, 30 dias se o réu estiver preso, réu não, o acusado, e 90 dias se esse acusado estiver solto. Tudo isso na forma do artigo 51 da Lei de Drogas. Ademais, em relação ao inquérito policial promovido pela Polícia Federal, o prazo será de 15 dias, tá? Quando o réu estiver preso, sendo que esse prazo pode ser prorrogado nas situações previstas ali no artigo 66 da Lei 5.010 de 1966, ok? Estes são os prazos de conclusão. Podemos então partir para o fim da nossa aula, onde vamos tratar de arquivamento do inquérito policial. Vimos lá nas características do IPL que uma delas era a indisponibilidade, ou seja, a autoridade policial não pode mandar arquivar esses autos de inquérito. Na ocasião dessa característica, eu fiz a seguinte questão, o seguinte questionamento: se não pode a autoridade policial mandar arquivar esses autos de inquérito, como que seria promovido então esse arquivamento? Seria promovido pelo juiz? Seria promovido pelo Ministério Público? Como que ocorreria? Isso aqui, pessoal, é uma questão muito importante, tá? Uma questão muito importante e muito relevante. Seguinte, existia uma situação antes do pacote anticrime e existe hoje uma situação depois do pacote anticrime, sendo que essa situação depois do pacote anticrime atualmente encontra-se com eficácia suspensa em razão do deferimento de uma medida cautelar em sede de análise de controle de constitucionalidade no Supremo. Professor, voei. Agora eu não entendi nada.
Pera lá, vamos começar então do começo. Como que era antes do pacote anticrime? Antes do pacote anticrime, o processo de arquivamento do IPL era um ato complexo que envolvia o pedido, o requerimento feito pelo Ministério Público e a posterior permissão, né, por parte do magistrado, por parte do juiz. Então existia o requerimento do MP e a autorização do juiz. Acontece que isso mudou com o pacote anticrime. Agora, com o pacote anticrime, o artigo 28 o artigo 28 do Código de Processo Penal determina que esse ato de arquivamento é um ato exclusivo do Ministério Público, ou seja, o juiz não tem que meter o bedelho. Lembra que o processo penal, que a persecução penal como um todo, deve cada vez mais caminhar para um procedimento acusatorial, onde a defesa defende, onde o MP acusa e o juiz apenas julga. Então, o pacote anticrime ele vem justamente nesse viés, no viés acusatorial. Então, ele quis tirar esse poder de arquivamento do juiz. Então, hoje, pelo pacote anticrime, de acordo com o artigo 28, esse arquivamento deve ser promovido exclusivamente pelo Ministério Público. Olha só, ordenado o arquivamento do inquérito ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do MP comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para instância de revisão material para fins de homologação na forma da lei. Ou seja, não há que se falar em autorização do juiz com essa nova redação do artigo 28. Mas acontece que nem tudo são flores. Atualmente, esse dispositivo, o artigo 28, que foi inserido nessa nova redação pelo pacote anticrime, ele se encontra com essa eficácia suspensa. O STF está analisando atualmente a constitucionalidade em relação a alguns elementos do pacote anticrime, dentre eles o juízo de garantias, o juiz de garantias e o próprio artigo 28. Então, atualmente está com eficácia suspensa e nós ainda promovemos o arquivamento segundo a regra anterior, ou seja, pedido, requerimento do MP e posterior autorização do juiz, ok? E pode ser que isso mude, né? Não sei quando, só Jesus sabe quando que vai julgar essa ADI de modo definitivo, né? E por fim, é possível o desarquivamento, ou seja, uma vez arquivado esse IPL porque não tem indício de autoria, não tem prova da materialidade, poderia ocorrer o desarquivamento para novamente ele ser processado e se averiguar novas informações? A resposta é sim, mas não sim para toda e qualquer situação. Sim, apenas para situações nas quais existirem novas notícias acerca da infração na forma do artigo 18. Olha só, 18 do CPP. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária, no caso, quem ordenava era a autoridade, mas é preciso que você interprete esse dispositivo conjuntamente com os artigos inseridos pelo pacote anticrime. Por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se outras provas tiver notícia. E está em consonância, por exemplo, com a súmula 524 do STF, com o seguinte texto: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas, tá? Então, sim, é possível o desarquivamento, desde que configuradas estas situações. Belezinha? Pessoal, finalizo aqui essa aula de inquérito policial. Espero de coração que você tenha aprendido tudo, que tenha tudo entrado na sua cabeça de forma simples, rápida e didática. Se gostou, deixa aqui embaixo aquele comentário. E já sabe, né? Participe dos sorteios. Baixe o seu material, nos siga nas redes sociais e entre no grupo do Telegram. Eu vou ficando por aqui e vejo você na próxima aula. Fui!